Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós falaremos sobre selados, cheios e guiados pelo Espírito. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor diz o seguinte: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Nós temos um entendimento errado sobre ser cheio do Espírito. E muitas pessoas, quando se convertem, elas querem ser cheias do Espírito. Porque elas olham e começam a enxergar dentro da igreja algumas manifestações do Espírito Santo na vida ou através da vida de uma pessoa, e elas entendem que aquilo é ser cheio do Espírito. Mas elas não entendem que existe um processo para que sejamos cheios do Espírito. E esse processo ele pode ser rápido, fácil, ou demorado, ou difícil para algumas pessoas. Porque não é sobre o Espírito, é sobre nós. Isso que eu falo, essa dificuldade toda que muitas vezes o Espírito Santo tem, é porque nós construímos barreiras. Ou falta de entendimento, não buscamos o entendimento para que então sejamos cheios do Espírito Santo. A vontade do Espírito é nos encher. A vontade do Espírito não é só nos encher, mas é que possamos transbordar com aquilo que eu tenho recebido dele. Muitos querem ser cheios do Espírito para falar em línguas, para profetizar dentro das igrejas, para a vida de alguém, irmãos, para trazer algumas revelações, e algumas pessoas acham que isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, se alguém tem um dom, e se alguém manifesta esse dom no meio da igreja, que não deveria ser só no meio da igreja, mas deve ser em qualquer lugar, essa pessoa, então, ela é cheia do Espírito, e aí é um grande engano. Muitos estão equivocados com relação a esse fato, que ser cheio do Espírito Santo é porque tem um dom, é porque é usado pelo próprio Espírito. Ser cheio do Espírito não significa que ele me usará com algum dom específico. E isso não me faz ser menor diante daqueles que têm um dom. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender com relação a isso. Outros querem ser guiados pelo Espírito, mas não querem ser cheios do Espírito. Existe uma ordem para que sejamos guiados pelo Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos ser capacitados pelo Espírito. Vamos entender qual é essa ordem? Ela está no tema. Primeiro é ser selado. Primeiro eu preciso ser selado pelo Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14, Paulo diz o seguinte: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. No versículo 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Olha que coisa interessante. Eu aceito a Jesus, eu entrego a minha vida a Cristo, o Espírito Santo de Deus vem e me sela. Agora eu sou uma propriedade exclusiva de Jesus Cristo, porque eu fui selado com o seu Espírito. E esse selo é importante. E ele vem no momento em que eu me converto, eu recebo o Espírito Santo, eu fui selado pelo Espírito, eu fui selado com o Espírito. Eu me torno agora um no Espírito, o Espírito em mim e eu nele, selados para uma redenção.
A partir do momento que a graça me encontrou, a partir do momento que eu aceitei essa graça, que eu abri o meu coração para a graça de Deus, que é Cristo Jesus. Então, eu sou selado com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. E que promessa é essa? É aquilo que Jesus próprio deixou escrito na sua palavra. Ele vos guiará em todas as coisas. A primeira coisa. A promessa de que Ele está preparando a minha vida para a volta de Jesus. Ele que vai transformando a minha vida a cada dia através da palavra de Deus, através da sua palavra, porque aquilo que pertence a Deus pertence a Jesus. Aquilo que pertence a Jesus pertence a seu Espírito. Então eu vou sendo preparado, eu vou sendo selado, eu tenho uma promessa para isso, de morar um dia com Cristo Jesus. O Espírito da promessa, daquilo que foi profetizado pelo próprio Jesus. Jesus prometeu o seu Espírito para nos convencer do pecado, do juízo, da condenação eterna, para nos levar de volta para Deus, porque esse é o papel do Espírito Santo. Então eu preciso entender que antes de ser cheio do Espírito, eu preciso ser selado pelo Espírito. E se faz total importância, é algo extremamente importante que eu entenda esse primeiro passo. Que o Espírito Santo não vai habitar em mim só quando eu for batizado no Espírito Santo. Há um equívoco muito grande. Quando eu falo em línguas, não significa que ali eu fui selado no Espírito. Eu preciso entender que o falar em línguas é um dom. Que a própria palavra nos ensina, aqueles que falam em línguas edificam a sua vida e falam em mistério com o Senhor. Então eu preciso entender que quando o Espírito Santo começa a atuar na minha vida através das línguas, não significa que ali eu fui selado. Não, eu fui selado quando eu aceitei a Cristo. Então, o primeiro ponto é o selo. O segundo ponto da nossa aula de hoje, então, é sobre ser cheio do Espírito Santo. E aí, ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, é ter um dom. O próprio texto que nós lemos diz assim, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Efésios 5,18, no finalzinho. Algumas pessoas, elas querem ser guiadas pelo Espírito, mas não querem ser cheias do Espírito. Algumas pessoas querem ser cheias, mas não querem ser guiadas. Né? Sempre nós encontramos de tudo no nosso meio. E aí é interessante, porque ser cheio é quando o Espírito Santo, ele derrama da sua água em mim, para me purificar, para me lavar, para me transformar através da palavra de Deus. Então eu começo a ser cheio do Espírito, não é quando eu falo em línguas, mas quando eu permito que a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa entronizar, enraizar a sua palavra em mim. E aí começa uma limpeza, começa uma transformação, os frutos do Espírito começam a aparecer através da minha vida. A igreja, ela busca e dá mais importância aos dons do que aos frutos. E eu não estou dizendo que a igreja não deva buscar e ter os dons, não é isso. Mas ela tem que manifestar, ela tem que demonstrar os frutos do Espírito, porque é através desses frutos que eu, de fato, digo que estou cheio do Espírito. Quando eu tenho amor, quando eu tenho mansidão, quando eu tenho domínio próprio. Então eu estou sendo cheio do Espírito. Não é o quanto eu falo em línguas em um culto e por isso sou cheio. Não é quanto a minha carne estremece para demonstrar que eu estou cheio do Espírito Santo. Não é o quanto eu falo em línguas alto e levanto a minha voz e me levanto no meio da congregação
para dizer que eu estou cheio do Espírito. Não é quando eu demonstro entre os meus irmãos e no meu dia a dia a transformação, os frutos do Espírito através da minha vida. Principalmente o domínio próprio, que pouco nós vemos nos dias de hoje. Crentes estressados, crentes cheios de raivas, de ódio, sede de vingança e por aí vai. Mas falam em línguas em um domingo à noite, mas profetizam, mas atacam uns aos outros numa rede social, ou profetizam coisas destruidoras na vida de pessoas e até mesmo de igrejas se não fizerem a vontade deles. Selados, cheios, até transbordar, para que outros então possam ver a transformação que Cristo pode fazer em nossas vidas. Então nós temos o primeiro ponto é selado pelo Espírito, o segundo ponto é ser cheio do Espírito, sendo transformado, e o terceiro ponto é viver pelo Espírito. Eu e você precisamos viver pelo Espírito. E em Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Permita que o Espírito Santo, de fato, faça morada, mas não só more, porque ele pode estar e não ser. O Espírito Santo ele pode estar na minha vida e não me convencer das práticas erradas que eu estou fazendo, daquilo que eu estou falando, uma obra destruidora. O Espírito Santo pode estar em mim, mas talvez ele não possa ser visto através da minha vida, porque eu não permito que ele seja visto, que ele atue através da minha vida. Vivam pelo Espírito, selado, cheio e viver uma vida plena em Cristo Jesus aqui na terra, através do seu Espírito. E com isso eu não darei vazão à minha carne, eu não darei oportunidade para que o diabo entre na minha vida, eu não abrirei brechas para que o diabo entre e faça morada ou use a minha vida, até porque eu sou templo do Espírito Santo. E por último, nós precisamos entender que somos sempre guiados pelo Espírito. Oramos ao Senhor e o Espírito Santo nos revelará a vontade do Pai, a vontade de Cristo em nós e através de nós. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo eu entendo, se eu não sou uma pessoa guiada pelo Espírito, eu não tenho nenhuma parte com Deus. Por quê? Eu não sou filho de Deus, porque eu vou dar vazão à carne. Haverá uma mentira na minha vida. Porque se eu não sou guiado pelo Espírito, haverá em mim as obras da carne. Logo isso vai demonstrar que eu não tenho nenhuma parte com Deus. E aí? Só ser cheio do Espírito no sentido de falar em línguas estranhas, ter revelações, ter dons, ou ser cheios do Espírito para uma vida transformada, para viver através do Espírito, para ser guiado pelo Espírito Santo. Precisamos entender isso, que já fomos selados. Precisamos agora que o Espírito Santo nos encha de tal maneira que isso possa transbordar para a vida das pessoas. Mas antes de transbordar para a vida de outras pessoas, que esse encher possa tirar tudo aquilo que não deveria estar mais ali dentro do meu coração, dentro do seu coração. Que possamos ser guiados pela palavra de Deus, transformados pela palavra de Deus, selados pelo Espírito, cheios pelo Espírito e vivendo uma vida plena em Cristo Jesus aqui nessa terra. Eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.